Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, já vamos direto aqui para o conteúdo, tem bastante coisa para a gente aprender. Bom, vocês já viram que nos outros sistemas a gente depende, né? Então vem lá o sistema digestório, ele serve para quê? Para poder pegar todos aqueles nutrientes que vêm da nossa alimentação para poder suprir as necessidades de metabolismo do nosso corpo. O sistema respiratório vai fazer essa troca gasosa, porque o oxigênio ele é necessário para ocorrer lá a respiração celular, lá dentro da sua célula para a produção de energia, tá? E quem é que vai fazer então a conexão desses sistemas com as células? É o sistema que a gente vai estudar hoje, que é o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório é ele que vai mediar tudo isso que acontece nos outros sistemas, fazendo uma conexão para que esses nutrientes e gases cheguem até aonde é necessário que chegue. Então, em primeiro lugar, isso vai acontecer por meio de vasos. Nós temos inúmeros vasos no nosso sistema circulatório e que eles vão tendo uma diferença no calibre e na função de cada uma. Então, para começar, a gente sempre começa daquele que vem do coração em direção ao corpo. Nós temos as artérias. As artérias vão conduzir o sangue que vem lá do coração em direção aos tecidos. Ele é um tecido muscular e elástico que suporta a pressão do sangue que sai do coração. E ele é capaz de se contrair e distender de acordo com o ritmo do coração. Então, a artéria, ela tem um tecido extremamente resistente, né? Percebam que aqui eu coloquei um desenho de uma artéria, que ela tem uma camada de 3 tecidos aqui, para que ela suporte a pressão do sangue que vem do coração. Imagine, o sangue está sendo bombeado pelo coração, então ele sai com uma força enorme, fazendo essa força contra a parede das artérias. Se ela não fosse dessa maneira, ela iria estourar e a gente ia morrer, ia ter hemorragia. Então, por isso que há uma necessidade de que as artérias sejam desse tecido extremamente musculoso, tá? E resistente. Quando ele diminui um pouquinho o calibre, é chamado de arteríola. As arteríolas são pequenas artérias finas, né, que irão se ramificar em capilares. Então, ela vai regular o fluxo sanguíneo. A parede, então, das arteríolas, ela é um pouco mais fina do que das artérias, não tem mais aquela necessidade de suportar tamanha pressão. E depois, então, ela vai se transformar em capilares. E aqui que está a parte mais importante. Os capilares são finíssimos vasos. É chamado de capilar porque ele tem a espessura de um fio de cabelo. E ele tem esse pequeno diâmetro, então o sangue ele vai fluir mais lentamente. Imagina, se você está no trânsito, começa a ter muito carro, congestiona. Então, aqui dentro do nosso sangue é a mesma coisa, tem muita célula, essa célula ela vai passando de uma em uma, uma atrás da outra, literalmente dessa maneira. Então, o trânsito é muito mais lento do que o trânsito que aconteceu lá nas artérias. O fluido tissular aqui, ele é formado pelo plasma, que extravasa. Então, como essa célula ela precisa de espaço para poder passar nos capilares, não tem muito espaço para líquido. Então, nessa região aqui, o líquido excedido aqui do sangue, né, em excesso do sangue, ele vai extravasar para fora dos capilares. E os capilares, ele vai precisar ter essa membrana fina para realmente permitir a entrada e a saída de gases e nutrientes por meio da difusão, tá? Então, após receber, ele é reabsorvido, esse líquido, né? É reabsorvido pelos capilares, junto com ele vem o gás carbônico e as excretas que vão ser devolvidas lá para o coração, tá? Então, depois dos capilares, nós temos aí as vênulas. Então, deixou de ser, olha esse desenho, que legal, deixou de ser artéria, se transformou em arteríola, veio aqui, se transformou em capilares, afinou mais um pouquinho, se transformando em capilar. Depois ele começa a engrossar novamente, já é um sangue que está rico em gás carbônico e vai se tornar, então, uma vênula. A vênula é esse que vai fazer o recolhimento do sangue que veio lá todo cheio de toxinas e gás carbônico que dos tecidos em direção ao coração, sendo levado em direção novamente ao coração, tá? Então, depois das vênulas, nós temos as veias. As veias, elas vão conduzir o sangue, então, que é extraído dos tecidos em direção ao coração para ser oxigenado novamente. Elas não pulsam. Então, é o músculo no entorno, nosso músculo no entorno das veias que vão fazer com que esse sangue retorne. Então, o fluxo sanguíneo aqui nas veias é muito menor. A velocidade do sangue aqui nesse local é muito menor.
a prática de exercício físico aqui é extremamente importante, porque o músculo vai auxiliar essa veia de retornar. E outra coisa que ela possui aqui, ela vai possuir válvulas. Então, como é que acontece para o sangue? Ele vai passando aqui aos pouquinhos, ele passa um pouquinho para cima, a válvula fecha. Abre, passa mais um pouquinho de sangue, a válvula fecha. Isso faz com que o sangue sempre vá numa direção ao coração, ele não consegue retornar, porque a válvula está fechada. Quando acontece algum tipo de disfunção e essa válvula aqui, ela perde essa função, ela para de funcionar, o sangue fica paralisado naquela região. E quando fica paralisado é o que a gente conhece como varizes, que fica aquele pedacinho de sangue estourado, né? E isso pode acontecer por fatores genéticos, fatores hormonais, entre outros fatores, tá? E aí, depois então que nós temos os vasos sanguíneos, né, que são responsáveis então por carrear esse sangue que vem lá do nosso coração, de quem que nós temos que falar então? Logicamente do coração, que é essa bomba fantástica que faz aí o bombeamento do nosso sangue. Então o coração, ele é um órgão musculoso, ele fica localizado abaixo do nosso osso externo, né? Você já sabe que a gente tem um osso que ele é mais cartilagem do que osso, ele é mais flexível, que fica aqui localizado na região entre as costelas. Então, ele precisa ser dessa maneira porque ele vai manter aqui o nosso movimento, né, torácico aqui para frente, para trás, para aumentar e diminuir o nosso volume torácico para a entrada de gases e também para o funcionamento do coração. Tá? E então, o nosso coração aqui, ele fica localizado abaixo desse osso e entre os dois pulmões, mais lateral ao lado esquerdo do corpo, tá? Ele apresenta 4 câmaras, isso daqui é importantíssimo, porque lembra que nos anfíbios, que eles não possuem 4 câmaras, eles vão possuir apenas 2 câmaras no coração, acontece a mistura de sangue arterial com sangue venoso, e aí então ele depende de uma respiração cutânea para poder oxigenar o sangue. No nosso corpo isso não vai acontecer. Então, por isso que esse órgão aqui, extremamente importante, ele vai permitir com que a eficiência daquilo que aconteceu lá no sistema respiratório seja muito maior. Então, percebam como ele faz essa conexão entre os dois sistemas. O músculo, esse músculo, a gente chama ele de miocárdio, e ele é revestido por uma membrana de proteção que é chamado de pericárdio, tá? Olha só, coloquei aqui para vocês como que então acontece o movimento desse sangue. O sangue oxigenado, ele entra aqui pelo átrio, a direção do sangue é sempre do átrio para o ventrículo. Lembra assim, ó, quem que vem antes lá no alfabeto? A letrinha A. Então, é sempre do A para o V, do átrio para o ventrículo. Nunca vai acontecer de lado esquerdo para o direito. Isso não acontece. Então, se ele vem lá do átrio direito, ele vai para o ventrículo esquerdo. Se vem do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. É sempre do mesmo lado, tá? Então, o sangue ele vai entrar aqui pelo átrio esquerdo. Perceba que ele tem essas válvulas aqui, ó, ou válvula átrio ventricular. Vai permitir que o sangue passa. Quando o sangue passou por aqui, essa válvula fecha. Por que que ela precisa fechar? Na hora que o coração contrair aqui para impulsionar esse sangue em direção ao corpo, não vai poder ocorrer um refluxo sanguíneo. Então, por isso que essa válvula aqui é extremamente importante, tá? Então, vem o sangue aqui para o ventrículo. Percebo que a musculatura desse lado aqui do coração é muito maior, né? Tá vendo? A quantidade de tecido que tem desse lado é maior do que do outro lado, exatamente porque ele precisa fazer uma força maior aqui para bombear esse sangue em direção a todo o corpo. Aí o sangue vai para o corpo, na hora que ele volta, que ele vai voltar cheio de gás carbônico e excretas, ele vai entrar aqui pelo átrio, tá vendo? O átrio direito, entra para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele é bombeado lá para o pulmão para ser oxigenado novamente, tá? Então, é sempre nessa direção, de átrio para ventrículo. E ele não mistura os lados. Se vem do átrio direito, ventrículo direito. Se vem lá do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, como é que acontece os movimentos desse órgão? O movimento do coração, ele é um movimento involuntário. A gente não consegue fazer o controle do movimento desse músculo, né? A gente chama de diástole
quando ele vai se encher, quando essas câmaras que estavam relaxadas, né, se enche de sangue, e a gente chama de sístole, quando acontece uma força, né, para que o sangue entre dentro do ventrículo. Então, quando é diástole, quando é para sair do coração. Sístole, quando é dentro do coração, de átrio para ventrículo, tá? Uma outra função aqui, uma outra característica interessante do coração. O coração, ele precisa ter um ritmo cardíaco, um ritmo de batimento cardíaco. E isso é a mesma coisa para todo mundo. Então, a excitação cardíaca aqui, ela vai começar num lugarzinho que a gente chama de nodo sinoatrial, que ele é considerado aí um marca-passo natural do coração. E ele fica, tá vendo aqui no desenho? Fica bem embaixo aqui, ó, da veia cava superior. É ele que vai fazer o controle dos batimentos cardíacos, sempre no mesmo ritmo. Se por algum motivo acontecer uma disfunção, né, desse ritmo cardíaco, a pessoa precisa inserir um marca-passo artificial para manter esse ritmo, que é extremamente importante. Os nervos cardíacos, eles podem acelerar a frequência com a presença de adrenalina. Então, a presença de adrenalina, quando a pessoa se assusta, ou quando a pessoa faz algum esporte radical, há uma liberação de adrenalina. E a adrenalina aumenta os batimentos cardíacos. E também pode desacelerar com a presença da acetilcolina, tá? Então, esses mediadores químicos aqui que vão manter o ritmo cardíaco. Isso, lógico, né? Sem a gente mencionar aqui a bomba de sódio e potássio, que com certeza vocês já devem ter visto em aula de bioquímica, que vai fazer também a troca, né, que tem entre o sódio e o potássio, essa carga elétrica entre sódio e potássio vai manter o ritmo cardíaco, esse coração batendo aí, esse músculo mantendo contração involuntária, tá? Além disso aí, pessoal, como que então a gente considera a frequência? Frequência nada mais é do que batimento cardíaco. Uma pessoa normal, ela tem em média 70 batimentos por minuto. E lógico, isso vai se modificar com a idade, com a saúde, o emocional, se a pessoa está estressada. Alguns medicamentos também podem modificar a frequência cardíaca e as drogas também. Se ocorre um aumento da frequência cardíaca, a gente conhece isso como taquicardia. A bradicardia é a redução dessa frequência. E a arritmia é quando esse ritmo cardíaco ele não é constante. Então, no mesmo dia, lá no mesmo momento, às vezes ele está mais acelerado, logo depois ele já desacelera. Então, essa disfunção de ritmo cardíaco a gente chama de arritmia, né? Lembra que a letrinha A sempre significa não. Então, ritmo vem de, né? Ritmia vem de ritmo. A arritmia seria um não ritmo, não mantém um ritmo constante, tá? Bom, depois disso, então, vamos falar um pouquinho dessa circulação sanguínea. Lembra que eu falei para vocês que o sangue sai do coração, ele sai com uma pressão muito grande, ele faz uma pressão muito grande nas artérias? Então, é a pressão, isso a gente chama de pressão arterial, né? Então, uma pessoa normal, em condições normais, ela tem uma pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio na sistólica por 80 milímetros de mercúrio na diastólica, que é o que a gente fala que é 12 por 8, tá? É quando a gente mede essa pressão na sístole e na diástole do coração. Pode acontecer da pessoa ter uma hipotensão arterial. Hipo significa menor, tá? Então, essa hipotensão é quando a tensão está abaixo, né? Essa tensão arterial está abaixo do normal. Então, quais são os sintomas que a pessoa tem de hipotensão? Uma taquicardia, ela pode apresentar fadiga, falta de concentração, náuseas e até desmaio. E olha como que o nosso corpo tem resposta para tudo. Por que que acontece tudo isso? Isso aqui são defesas do nosso corpo. Então, cada um desses sintomas aqui são sintomas de defesa. Primeiro, para comunicar que algo não está bem no seu corpo. E segundo, sabe quando acontece esse desmaio? O seu corpo identifica o quê? Bom, o sangue não está chegando na cabeça. Como não está chegando na cabeça, eu vou deitar essa pessoa, porque se ela fica na posição horizontal, é mais fácil do sangue chegar na cabeça. Então, tudo é um sistema de defesa para que a pessoa consiga, então, recobrar a consciência, tá? Depois
Se a pessoa não apresenta a hipotensão, lógico que a tensão ela deve sempre se manter aquela 12/8, mas em alguns casos, né, a pessoa pode apresentar aí uma hipertensão arterial. E quais são os fatores de risco? Por que que isso daí acontece? Às vezes uma má alimentação, né, uma alimentação hipercalórica ou hipersódica, né, que tem muito sal, pode apresentar uma hipertensão. O alcoolismo, a idade também, né, às vezes a pessoa por fatores de envelhecimento apresenta uma hipertensão. Estresse, a raça, sedentarismo, uma vida sedentária, né? Acabamos de ver que o exercício físico ele é extremamente importante para manter o sangue circulando em velocidade correta. O histórico familiar, né? Então, por vias hereditárias, a pessoa pode herdar essa característica e tabagismo. Então, aqui, olha só, se a normal é a 12/8, se a pessoa já atingiu o que a gente fala que é a 13/9 ou a 13/85, ela já tem que ficar em estado de atenção. 14/9 já tem que ter muito cuidado, já está tendo uma crise hipertensa aqui. E quais são os sintomas? Dor de cabeça, tontura, cansaço, dor na região da nuca, aqui na região baixa da nuca, né? Falta de ar, enjoo e sangramento nasal. E a gente precisa tomar muito cuidado porque algumas pessoas não apresentam sintoma nenhum quando está hipertensa. E como ela não apresenta sintoma, ela não sabe que está hipertensa, né? Então, por isso que todo sintoma, né, mesmo que ainda baixinho que apareça, a gente precisa procurar saber se não é uma disfunção aí na pressão sanguínea, tá? E para fechar, quero falar aqui com vocês sobre o sistema linfático. Como a gente viu que o sistema circulatório, né, o sistema circulatório sanguíneo é quem vai fazer essa conexão, o sistema linfático nada mais é do que um sistema circulatório auxiliar. Porque o nosso sistema linfático, a gente acabou de falar, né, nos capilares e vai extravasar um líquido, que é o chamado líquido tissular. Esse líquido, quando ele extravasa, ele acaba ficando entre as células dos nossos tecidos, do nosso corpo. Então, para não ficar em excesso esse líquido, o sistema linfático vai fazer, então, vai sugar esse líquido para ele, junto com excretas, organismos estranhos, e vai carregar em direção à excreção, né? Vai carregar esses líquidos lá para o sistema excretório, lá para os rins, para poder eliminar pelo corpo. Então, o sistema linfático é quem faz a drenagem desse líquido intersticial, né? E além disso, ele também faz a defesa imunológica por meio da produção de linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, esse transporte vai ocorrer por meio dos capilares linfáticos. Os capilares linfáticos possuem também essas válvulas aqui, que vai impedir que ocorra o refluxo. Então, o fluxo dessa linfa é numa única direção, sempre unidirecional. E ela vai circular vagarosamente, bem devagar. Pode ocorrer por meio de, ou a pessoa tem alguma herança genética, ou uma predisposição, né? Ou mesmo quando a pessoa acabou de passar por uma cirurgia, ela precisa fazer uma drenagem linfática. A drenagem linfática é uma massagem que vai auxiliar aí o movimento desses líquidos em direção aos nossos rins, tá? Para eliminar esse líquido que está em excesso. Então, também ocorre, se não acontece por meio da drenagem, é por meio da contração de músculos esqueléticos, tá? Aqui, de novo, uma função, né, uma importância do exercício físico, porque o músculo vai também impulsionar essa linfa, esse líquido que está em excesso, a pulsação arterial, a gravidade, né? Então, por meio da gravidade, como a gente sofre a ação da gravidade o tempo todo, pode acontecer de dar um inchaço, por isso que é mais normal ocorrer inchaço nas pernas do que na cabeça, lógico, porque quem que está mais baixo, quem sofre maior ação da gravidade são as pernas, né? E como é que então é a desembocadura desses vasos linfáticos? Perceba que aqui nós temos as veias e o que está em verdinho é todo o sistema linfático, né? Porque ele vai fazer a condução da linfa pela circulação sanguínea. Então, os nossos vasos linfáticos é considerado um sistema aberto de circulação. Aonde que não ocorre capilares linfáticos? No sistema nervoso central,
porque os astrócitos vão isolar os capilares nervosos, né? Então, os astrócitos vão fazer já essa função, não tem necessidade. Nas cartilagens articulares, né, das articulações, porque não vai ter sangue nessas cartilagens. Nos músculos, nas fibras dos músculos também não tem a necessidade de ter capilares linfáticos, tá? E nas unhas e pelos, também não há uma necessidade de um sistema linfático. Os ossos primários aqui, órgãos primários. Quem são os órgãos primários aqui do nosso sistema linfático? São os órgãos que são responsáveis pela produção e maturação de células de defesa. É nos órgãos primários que vai produzir essas células de defesa. Nós temos a medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos, né, que por meio de hematopoiese produz os linfócitos. Os linfócitos B são células de memória. Sabe quando a gente acaba adquirindo uma doença, que essa doença a gente adquire uma vez só na vida, tipo catapora? A catapora, o nosso corpo produz um linfócito B e se caso acontecer novamente do seu corpo ter contato novamente com a catapora, essa célula de memória já vai saber como combater a catapora. Então, existem linfócitos B que duram a vida inteira e linfócitos B que duram um determinado período, tá? Isso varia. Depende do vírus ou da bactéria que vai acometer o nosso organismo. E temos também os linfócitos T, que liberam fazem a liberação de enzimas, uma primeira reação contra a doença. Então, aquela primeira reação contra a doença, quem é que faz? Os linfócitos D, contra o organismo estranho, tá? Então, aqui nos ossos também vai acontecer a maturação dos linfócitos B, e em crianças ele vai ocupar uma cavidade medular, ou seja, ele ocupa uma cavidade muito maior. Para crianças, como há necessidade muito maior, então ele vai ocupar um espaço muito maior também, tá? Depois, um outro órgão primário aqui é o timo. O timo, ele fica localizado bem nessa região aqui, ó, central do nosso peito. Ele é mais ativo em crianças e jovens e depois ele começa a diminuir, a regredir o tamanho dele após a puberdade. Então, é por isso que muitas vezes a gente escuta assim, a criança é forte contra a doença. Não, não é que ela é forte, é que o corpo dela produz muito mais linfócitos do que o corpo de um adulto, por conta tanto da produção aí que eu falei, que acontece na medula óssea vermelha, como também no timo, né, que está maior, então a produção é muito maior. Aqui no timo também ocorre a maturação dos linfócitos T, que foram produzidos lá na medula óssea vermelha, por meio dos hormônios, tá? E esses hormônios são a timosina e a timopoietina, tá? Tá vendo? Ó, o desenho do coração, ele fica bem acima aqui da posição do coração. Depois desse, nós temos os órgãos secundários do sistema linfático, que vão fazer a filtração da linfa e a defesa propriamente dita, né? Que é o depósito de linfócitos na onde tem a necessidade. Quais são esses órgãos? O baço ele fica localizado na 10ª costela aqui do lado esquerdo, então ele fica localizado no sistema digestório, mas ele não faz parte do sistema digestório. E aqui não tem uma circulação de linfa, né? Então ocorre realmente aqui uma filtragem do sangue e um perigo maior de hemorragias, né? E olha só que interessante, eu não coloquei aqui, mas é muito interessante, alguns autores já têm considerado o apêndice como um órgão extremamente necessário no sistema linfático, porque já sabemos que o apêndice, ele tem aí uma função de manutenção e produção de bactérias e células de defesa que são fundamentais para o nosso organismo. Então, aquela história, né, da evolução, de dizer que o apêndice ele não é necessário, de que o apêndice não tem uma função no nosso corpo, eles já estão começando a descobrir que tem uma função extremamente fundamental na defesa do nosso organismo e que não é simplesmente um resquício. E aí a gente já acaba entrando aí, né, claro, falando um pouquinho da educação por princípios aqui, daquilo que a gente acredita, de que nada no nosso corpo ele fica ali à toa,
ele não tem uma função, ele tem uma função e agora os cientistas estão começando a colocar essa função extremamente importante do apêndice, considerando ele, inclusive, como um órgão secundário do nosso sistema linfático. Depois deles, então, desses dois, nós temos os linfonodos, que fica situado em vários pontos do nosso corpo, né? Então, todos esses pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos verdes aqui, ó, são chamados de linfonodos. Esses linfonodos aqui, eles têm uma maior concentração no intestino, né? Então, perceba que aqui no intestino tem uma maior concentração por conta da maior necessidade aí de tanto de puxar de volta esse líquido, essas excretas, como também de defesa do organismo, tá? Porque é ele que faz a filtragem da linfa por meio das ínguas. Então, sabe quando acontece uma disfunção e aí acaba inchando, né? Uma infecção que incha essa linfa, que fica extremamente dolorido? É por conta disso, tá passando muito líquido ali, pode ocorrer uma infecção, porque como ele acaba sugando aí as bactérias, os organismos estranhos, ela pode infeccionar, formando o que a gente conhece como íngua, tá? E por último, nós temos as tonsilas. Nós temos 4 tipos de tonsilas diferentes, que é a tonsila lingual, fica embaixo da língua, a tonsila palatina, que a gente conhece como amígdalas, a tonsila tubária e a tonsila faríngea. A tonsila faríngea e as amígdalas aí, a palatina, são essas primeiras que fazem o bloqueio com qualquer tipo de infecção que você tiver, tá? E é ele que faz, então, a defesa do tecido mucoso, tá? Bom, e para finalizar, então, eu quero fazer aqui um exercício com vocês, que é o exercício que está na página 20. Olha só, esse exercício da FUVEST, tá? Que diz o seguinte: no coração dos mamíferos, a passagem de sangue. Então, primeira coisa aqui, olha que pegadinha. Lembra que nós falamos que a direção do sangue é sempre de átrio para ventrículo? Então, tem 2 alternativas aqui que a gente já exclui. Nunca vai acontecer do ventrículo para o átrio, já excluí, tá? E lembra que a gente sempre fala que é do mesmo lado, então se ele está do lado esquerdo, ele vai para o esquerdo, se ele está do direito, ele vai para o direito. Já eliminei mais 2, porque ele coloca aqui, ó, ele vem do átrio direito para o esquerdo? Não, já eliminei. Da direita para o esquerdo? Também não, já eliminei. É sempre do mesmo lado, de esquerda para esquerda, de direito para direito. Então, fica a alternativa A. Eu quero propor para vocês de fazerem os exercícios das páginas 20, 25 e 26. Como a gente está fechando aqui mais um conteúdo de sistema circulatório, é importante que vocês peguem tudo isso que a gente viu aqui e vocês vão fazer 2 mapas mentais, tá? É o mapa mental do sistema circulatório sanguíneo e o mapa mental também do sistema circulatório linfático. Não deixem de fazer, porque isso auxilia demais na hora dos estudos e facilita quando formos fazer toda aquela revisão lá para o vestibular de vocês, que já é para o ano que vem. Então, vai facilitar na hora de você relembrar os conteúdos, tá? Então, vocês deverão fazer e anexar ao fichário de vocês, porque eu irei avaliar, tá ok? Bom, pessoal, então é isso por hoje. Até a próxima aula.